Muito boa tarde a todo mundo que está por aqui e que vai ver depois, talvez. Vai ser gravado, André? Vai, ele tá sendo gravado, depois eu baixo, tiro só os começo e fim e tal, que a gente fica conversando e ponho no ar. Aí fica no mesmo Perfeito. endereço do workshop. Legal. Massa, então. Muito bom. E algumas pessoas também me perguntaram isso né, também quando eu fiz a divulgação ali. Bom, então, uma ótima tarde para todo mundo. E eu vou falar um pouco sobre o contexto, né, e que eu chego aqui no N8N, até para fazer meio que um nivelamento que eu gosto de fazer sobre vocabulários e atuações, né, e, digamos assim, atores nesse meio do cenário que é a automação. Então, se você nunca mexeu com N8N, com automação, tá meio que sambando aí no FOMO, né, tem um negócio novo aí, temos que aprender, temos que saber como é que funciona. Fica tranquila, que vou partir meio que do momento zero, né? Explicar alguns termos chaves, porque é interessante, que vai servir bastante para quando eu for mostrar as aplicações aqui. E aí faz mais sentido quando a gente entende o que está acontecendo. A coisa fala, isso vai plugar isso, aquilo, outro, e vai funcionar assim. Então você já entende alguns termos técnicos para quem não é da área de programação, né? Então, por isso que eu coloquei o título de Desmistificando Automação e Integração. E eu vou começar um pouco falando sobre low code e no code. Já vou deixando também meu portfólio aí. Quem quiser, tiver indicações, nesse exato momento, eu estou open to work, então quem tiver indicações, estou aí procurando. Um product designer. Mas também quiser ver ali uns trabalhos que eu já passei. Hoje eu sou professor da Unicub, pela, na área de negócios digitais e nas disciplinas de UX também. E vamos entrar um passinho para trás, como eu falei, para pegar um pouco de impulso, né? Esse passinho para trás eu vou falar um pouco sobre low code, no code, só uns exemplos rápidos aqui, entender o que é essa miscelânea de palavrinhas-chave que aparece o tempo todo no nosso dia a dia de programação, né? Embora eu não atue mais como programador há uma década, ainda desenvolvo também, né? Mas tem alguns termos que a gente no dia a dia escuta bastante o time de tecnologia comentar e às vezes fica meio por fora, assim, qual que é. Então é interessante para até trazer umas analogias aqui. E aí fazer alguns testes aqui, algumas integrações, vendo as mensagens, integrando os canais, usando o IA, e que é esse negócio, essa parte legal que vocês vieram aqui para ver, né? Então, começando sobre o que é no code, né? Que é não tem código, pelo menos que você mexa, né? Não é necessário que você codifique. Esse é esse termo bastante utilizado para exemplificar, né? Para descrever essas ferramentas que não exigem que você escreva, né? Uma linha de código, uma linguagem de programação, entenda sobre uma linguagem de programação específica. Então, esse é o cenário do no code, que é não precisa de código para você começar a utilizar a coisa, né? E é totalmente baseado, muitas das vezes, em arrastar e soltar, né? O nosso famoso Lego da TI. Então você começa a ter ferramentas mais práticas. Hoje tem bastante, né? Mas eu vou mostrar alguns exemplos de que isso não é uma novidade enquanto termo, enquanto prática também, de você arrastar, soltar componentes, coisas na tela, e eles já começarem a funcionar, a se conversar. Você precisar de pouco esforço, uma curva de aprendizado menor para conseguir produzir alguma coisa, né? Isso é ideal, inclusive, como não exige esse conhecimento com codificação, com programação, então, como não exige isso, é muito utilizado, né? Algumas ferramentas nesse cenário, para quem está na área ali mais em torno, digamos assim, do desenvolvimento, que seria a área de negócios também, que pode usar para testar, integrar e automatizar algumas coisas, tipo planilhas.
marketing, e quem está afim também de testar ali e realizar prototipação rápida, né? É muito utilizado. Alguns exemplos básicos assim que para concretizar o que significa, o que é um no-code, né? O que a gente chama de no-code? O Google Forms é no-code, tá? O Google Forms você monta seu formulário sem precisar entender absolutamente nada de programação. E basicamente arrastou caixinha, né? Lá não tem nem tanta caixinha para arrastar, basicamente você vai só preenchendo os campos com o que você quer e vai montando, né? O MailChimp já é uma coisa, né, tanto quanto mais avançado que o formulário, mas do mesmo jeito ele é uma plataforma simplificada que você arrasta uns componentes no meio da tela, consegue criar o seu template de e-mail e tem algumas ferramentas de automação lá já que você consegue fazer disparo, recorrência, uma organização, né, uma pré-configuração, e o negócio funciona sem você precisar entender de programação. Nem sobre HTML, se quiser saber, em muitos dos casos. Formbricks é algo similar ao Google Forms, mas ele tem superpoderes, né? Você consegue fazer o formulário de CSAT, NPS, fazer fluxos de validação e tudo mais. Por isso que eu chamo de Google Forms com superpoderes, né? O Formbricks você tem bifurcações que você pode configurar, se responder tal coisa na primeira etapa, ele pule para outra, enfim, as validações é bem poderoso. E é altamente low code, você só vai, nesse caso, arrastando algumas caixinhas e digitando algumas coisas que você já entende já de alto nível, não precisa nem saber absolutamente nada de programação, e você já consegue fazer um formulário bem estruturado. Aqui para ilustrar, né, deixar mais visível, estou trazendo duas figuras que ele, no canto superior esquerdo é o do Google Forms, né, que a gente, para quem utiliza, fica bem familiarizado, que vai montando blocos um abaixo do outro com os descritivos, o que você quer, com as opções, se é múltipla escolha, se é para subir arquivo, se é escala, ou se é data, enfim, os tipos ali. Do canto direito inferior, eu trouxe o exemplo, um print do Formbricks, que é muita gente que eu converso atualmente ainda não conhece o Formbricks, mas tá aí uma ilustração para quem pode ver. Tem um exemplo de como é que ele é. Tem até um exemplozinho ali da ferramenta funcionando que ele mostra se você consegue embedar dentro da sua plataforma, tanto o mobile como o desktop também, como o web ali. Ele vai aparecer, então é bem prático de usar. E aí tem um outro termozinho que é o low code. Se um é no e um outro é low, então eu estou começando a colocar código na conversa. Nesse caso, ele minimiza a codificação manual. Né? Ele pode até. Ele permite que você codifica, né? Mas ele minimiza bastante a necessidade de codificar. Ou seja, se no no-code você às vezes você não precisa e algumas vezes você nem consegue, né? Tem algumas ferramentas que no-code justamente você no Google Forms, por exemplo, boa parte dali você não consegue fazer nada, assim, não consegue codificar algo, ele é bem fechadinho ali, só para preenchimento dos campos e acabou. Quando a gente fala de low code, geralmente se estamos falando de low code mesmo, ele vai possibilitar que você altere ou interfira de alguma forma com o código ali. Se não totalmente, parcialmente ou minimamente. Né? Geralmente você vai ter ali algumas interfaces visuais para poder construir algumas integrações, fluxos para aplicação. Ele é interessante para algumas integrações um pouco mais complexas, né? E personalizados, né, para desenvolvimento rápido também, né? Aí tem o exemplo justamente do N2N, que eu vou falar já. O Webflow também é uma ferramenta que tem muita parte que você utiliza arrastando caixinha, mas você tem a possibilidade de interferir radicalmente no código se você quiser e puder, né, tiver o conhecimento para tal. Retool também ele é uma ferramenta low code para construção de plataformas, tá? Uma plataforma por si só para construção de coisas. Então ele traz todas essas possibilidades de integração, workflow, interface, conexão com o banco, tudo isso
E várias das coisas é só você arrastar a caixinha. Mas, para funcionar bem, legal, para ter os poderizinhos, você tem que meter a mão na massa lá para poder colocar um código, outro, no mínimo, uma configuração de conexão, de token, uma coisa assim. Né? Então, ele te dá grandes poderes e você tem que ter muitas responsabilidades. Low code geralmente vai ser isso, né? E aí alguns exemplos, né, de low code, como eu trouxe ali o Webflow, tem uma figura no canto inferior esquerdo que é justamente o do Webflow, que muita gente utiliza para criar sites mesmo, criar páginas externas, e ele possibilita, você sabendo um pouco mais de código, possibilita que você consiga fechar algumas páginas e talvez até construir um portal, um mini portal ali de conteúdo restrito, fazer uma POC ali de um sisteminha, tá? Ele vai te dar essa possibilidade. Mas, para chegar nesse nível, você tem que saber programar. Entender um pouco de workflow ali também. Do lado superior direito, eu tenho uma figurinha aqui de algo que lá no início da minha carreira, lá no comecinho dos anos 2000, me ajudou bastante a pagar uns boletos, que é o Delphi. Delphi, para muita gente, não significa absolutamente nada hoje em dia, fica meio perdido, mas Delphi foi o precursor, né, da difusão de criação via interface, assim, de criação de programas utilizando uma interface arrasta e solta, né? Já criei uns programas já em Delphi lá no comecinho lá da minha carreira, paguei uns boletos com ele e não tenho críticas a isso, justamente porque ele me ajudou. Tem gente que odeia, mas é um exemplo de coisa que se você para funcionar bem mesmo você tinha que saber programar, não tem o que fazer. Tem integração com o banco de dados, vai ter os painéis que você vai arrastar, você vai conseguir dimensionar, colocar botão, um monte de coisa. Você vai ser um sistema completo, né? Tem sistemas altamente robustos hoje em dia que ainda rodam e foram feitos em Delphi lá quando Delphi parou de atualizar a versão. Assim, a galera consegue ainda está utilizando até hoje. Outros exemplos de low code, esse aqui é o Direct. O Direct é o meu xodó dos últimos tempos, que ele consegue construir um back-end. Ele se vende como back-end as a service, tá? Então você consegue criar todas as suas coleções lá de banco de dados, lá, suas tabelas, criar regras de acesso. Ele já te provê ali um conjunto de APIs para poder funcionar e tal. Mas toda essa sopa de letrinhas de termos que eu estou falando exigindo que você conheça de programação para que isso funcione bem redondinho. Mas ele te dá uma possibilidade de utilizar, de criar um portal, por exemplo, interno para a sua empresa, um portal que eu digo enquanto sistema interno mesmo. Eu quero fazer uma gestão de cadastros de fornecedores, quero fazer um sistema qualquer, assim, que não seja aberto ao público, você consegue fazer de ponta a ponta, criar calendário, criar um monte de coisa assim, só mexendo em configurações. Tem o workflow também que ele tem, hoje também já está dotado com um mecanismo de MCP, de IA, que você consegue manipular ele através de outras ferramentas. Então, exemplos de low code. Né? O Framer, assim como o Webflow, que eu comentei agora há pouco, te dá também uma possibilidade de você criar as coisas sem precisar saber programar, mas te dá a possibilidade de você incrementar isso fazendo integrações com planilhas, fazendo integrações com outros bancos de dados, com outras ferramentas até, utilizando chamadas de API ali, e aí vai ficar com superpoderes, né? E aí o N8N. O N8N, para explicar, na última eu implantei, né, essa cultura, digamos assim, de low code, implementando várias ferramentas open source e outras que são low code por si só. Eu costumava dizer para o pessoal que, quando eu fiz a apresentação, que o N8N, assim como o Red Node também, o Node-RED, que o KBM usava bastante também, é uma ferramenta que pluga tudo com qualquer coisa. É meio que isso.
eu queria fazer um negócio com planilha e que mandasse um SMS. Tá. Eu queria plugar o banco de dados da empresa com o CRM lá que a gente acabou de contratar e dizem que tem API. Dá para fazer. Dá para fazer um monte de coisa. Pluga tudo com qualquer coisa, desde que você tenha acesso, né, ao tudo e a qualquer coisa. Então, é que esse exemplo, tu pode ver que eu tirei lá do site, né? Ele já mostra até um agente AI que é a vedete do momento, né? O pessoal fala bastante sobre o agente X, então essa é a grande chamada nesse momento, mas tem várias possibilidades de automação muito mais simples do que isso que a gente vê já nas threads agora sobre agente de IA, né? Dando uns passos mais para trás, você consegue fazer outros tipos de integração mais muito útil no seu dia a dia e sem precisar entrar no assunto de IA necessariamente, né? Como só para dar um exemplo rápido, eu já integrei, quando está falando sobre ferramentas de CRM, né? Já integrei as plataformas que a empresa tinha, os produtos que a empresa tinha, com uma ferramenta de CRM, que eles tinham adquirido a licença há pouco tempo ali, fazer essa integração e fazer a integração disso com os formulários de pesquisa e juntamente com o Gira, porque aí a gente fazia com que, dependendo do fluxo de demanda, de onde viesse ali, como é que foi a, as respostas do formulário de pesquisa, e dependendo do que veio de chamado, de abertura de chamado lá pela plataforma de, de atendimento também, ele já conseguia gerar um ticket para atendimento, e dependendo de como a gente trata esse ticket lá, ele conseguiria retornar já com um serviço de mensageria para quem abriu aquele atendimento, dando um ok, dizendo que tá em análise, alguma coisa nesse sentido. Exportar para planilhas, os tickets também, enfim. Fiz essas integrações que não são nada complicados quando você usa uma ferramenta dessa, e que não precisa envolver IA, né? Plugando basicamente uma ferramenta na outra, sem necessariamente utilizar IA a primeiro momento. E ele antes do Newton ficar bastante famoso, muita gente utilizava ainda usa, provavelmente que ainda existe, o Zapier. Então, quem não tem familiaridade com o Newton ainda, a associação direta é o que geralmente as empresas já têm contratado, que é o Zapier, que é bem mais antigo, enquanto a popularidade, né? Outra ferramenta que eu achei bem interessante, que ela é básica, mas dá um grande salto de produtividade se você estiver procurando um low code aí para testar um portal mais simplista, é o Buildbase, tá? Buildbase é open source, você também instala no seu ambiente local aí, e aí ele conecta com o banco de dados, vai conseguir te dar permissionamento, e constrói muita coisa só arrastando caixinha também. Então, o Buildbase ele é pouco customizável, tá? Mas ele já tira você do lugar se o seu problema for mais simples. Algumas analogias que eu gosto de trazer quando eu estou falando sobre low code e no code é que quando você traz o no code, sem codificação, eu estou falando sobre eu ter um móvel para montar. Eu vou montar um móvel, né? Comprei, sei lá, um guarda-roupa, comprei uma mesa, uma escrivaninha, e as peças já tá pré-moldada, tá? É aquilo ali, encaixo, parafuso muitas vezes ali, sei lá, e é isso. Tá pré-moldado, eu só faço encaixar as coisas, não preciso me preocupar, e muitas vezes já vem até com a chave pronta, já para isso, né? Tipo, essa cadeira aqui, essa cadeira aquelas cadeiras um pouco mais confortáveis, né? Ela vem com as peças todas separadas, né, numa caixa, e já vem com a que eu preciso utilizar. Então todas elas, todos os parafusos são com aquele tipo de abertura específica daquela chavezinha L que veio, e é isso. Não uso nem chave de fenda, não uso mais nada para montar. Então, no code é isso. Eu plugo as coisas e elas funcionam do jeito como me foi fornecido, sem precisar de uma ferramenta externa, nem alguma outra acoplagem, né? Se eu tenho estou falando sobre
sobre o low code, eu estou falando sobre montar esse móvel, né, com as peças prontas, só que eu posso dar uma adaptada, né? Esse meu móvel, ele já vem de um jeito que eu posso tirar uma parte, aumentar alguma coisa, e ao mesmo tempo ele vai se formar o produto final que eu tinha comprado. Só que com alguma customização de tamanho, de cor, de espaço, talvez de angulação. Então, é algo nesse sentido. O Edilton comentou aqui, ó, no caso do N8N seria um low code, exatamente. Edilton que comentou. Delphi era vida. Realmente, Delphi, naquele momento do Delphi, a era do Delphi, quando ele começou a migrar, inclusive, para tentar funcionar em Linux, era uma ferramenta interessante, muito legal. Então, low code e no code eu gosto de fazer essa analogia. Uma coisa já estava pronta, você não tem nem o que pensar, você nem pode pensar muito, então tem que encaixar direitinho. O outro você consegue até dar uma serrada ali e tal, às vezes vem com marcações para você customizar para que ele funcione. No final, vai sair uma cadeira de qualquer jeito, mas uma cadeira talvez com uma adaptação a mais. Aí tem alguns termos que é interessante trazer pelo fato de eu estar falando que eu estou trazendo para desmistificar algumas coisas, né? API, a analogia direta é como se fosse um garçom digital, né? Então eu chamo para poder me fornecer algo, né? Para me dar algum tipo de informação, né? Eu faço essa chamada. E grava esse termo, né? Eu chamo a API. Então a API tem diversas coisas que fazer quase de tudo, e comumente nós utilizamos as chamadas nos aplicativos mais comuns do nosso dia a dia, como geolocalização, como o clima dia a dia, que é o que está rodando aí por trás de várias aplicações que vocês já utilizam. O significado da API, né, Application Programming Interface, que é uma interface, né, uma ponte ali programada de alguma aplicação, uma aplicação e outra. É uma porta, né, que deixa aberta e aí você vai lá, bate nela para poder ver alguma coisa. Nesse caso da analogia ali com o garçom, é que você, o aplicativo, né, você faz o pedido para algum lugar, então lembra do garçom sempre que você chama, né? Oh, tiozinho, vem cá, ô chefia, chega aí. Aí ele vai lá, fazendo, vê o que tu quer. Se você souber pedir direito, né, trate bem os garçons, e ele vai lá, pega o teu pedido e leva para a cozinha, que é o outro servidor, né, é a origem dele. E aí ele prepara o negócio e te devolve, né, se você pediu direito, se você pediu certo, e ele anotou direitinho, então ele te devolve ali com o dado, informação, a comida que você pediu. Tá? E permite essa conversação entre sistemas que não foram desenvolvidos pela mesma pessoa, nem pela mesma empresa. Então, abertura de possibilidades aí quando a gente fala sobre API. Te retorna um processamento, uma informação, pelo menos um OK. Aí tem outro termo que é muito utilizado no dia a dia, que é o webhook. O webhook, ele tem eu gosto dessa analogia de sinal de fumaça, tá? Enquanto a API você chama, então ele meio que fica assim, tá acontecendo alguma coisa o tempo todo. Tá acontecendo alguma coisa? Opa, não tá acontecendo nada. Então, beleza, não vou fazer nada. Aconteceu alguma coisa. Então, ele é avisado, né, que aconteceu alguma coisa. E aí, no nosso dia a dia, a gente usa bastante esse conceito, né? Não necessariamente é mas esse conceito está aplicado há muito tempo quando a gente fala sobre um formulário. O formulário ele vai jogar os dados para algum lugar, né? Então, esse jogar os dados para algum lugar, onde ele vai jogar, pode ser que esteja só no modo passivo, esperando que o formulário jogue os dados da forma que vier. Tá? Quando a gente faz integrações com o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp ele tem
do nosso lado que está recebendo as informações, que tem que tratar ali a mensagem do cliente, a gente implementa os webhooks, porque a Meta vai mandar para a gente um bando de dados estruturados que de acordo com aquela mensagem que acabou de ser enviado pelo seu WhatsApp particular para o WhatsApp da empresa. O WhatsApp da empresa por trás vai estar implementado alguma coisa que vai ficar esperando da Meta essa comunicação. Quando a Meta falar, olha, tem coisa aí, tem novidade, hein? Segura aí essa informação. Essa informação pode ser qualquer coisa, tá? Pode não ser uma mensagem. Pode, quando eu tô falando sobre o WhatsApp, né? Pode ser uma notificação lida, pode ser uma reação numa mensagem, pode ser o status da mensagem que mudou, o status da pessoa que mudou. Então é qualquer coisa, tá? Então lembra do sinal de fumaça. Tá acontecendo alguma coisa aí? Então ele fica sempre lá aguardando que algo aconteça. Então, como está ali embaixo, né? Você joga no webhook o resultado e ele vai tentar passar para frente e fazer alguma coisa. Muitas vezes você vai jogar algo que já está processado ou não, mas enfim, lembra que o webhook é modo passivo. E no meio dessas comunicações todas, é muito comum a gente lidar com esse, às vezes, pesadelo, às vezes, solução. No dia a dia, isso é solução, tá? Porque é um formato estruturado, né? É um objeto ali que a gente consegue mandar e trocar mensagens se você utilizar um padrão desse aqui. Então, é um texto, tá? Para quem não é ligado diretamente com programação, toda vez que fala sobre JSON, o JSON é esse, mas o JSON, que é o JSON, é um texto, né? É um bloco de texto com essas marcações aí, vai ter chaves, chave valor, né? Tanto que tem ali success, 2 pontos, true. Então, a chave é o que eu quero, o que significa e qual é o valor do que eu estou mandando. Então, é sucesso, tem dados encadeados, né? Quando eu tenho chaves, não os chaves do Kiko, mas os chaves enquanto abre fecha chaves. Geralmente estou falando sobre um encapsulamento de outros dados dentro do mesmo. Então, é uma estrutura que possibilita uma arquitetura de conteúdo aí. E isso é o comum quando a gente está falando sobre comunicação via API, via webhook. Esse formato aí é o comum, tá? Sabendo que isso existe, identificando os seus elementos, né? Sabendo, isso aqui, tá, identifiquei que esse formato aqui é do JSON aqui. Então, eu já sei que se tem esse texto aqui, eu tenho um campo, eu tenho um valor. Então, daí para frente, você começa a fazer as suas buscas, investigações e análises quando você utilizar qualquer ferramenta que utilize tráfego de mensagem, API ou webhook, que lida com JSON, se comunicar. Tudo no fim das contas, isso que eu falar, API, webhook, no final das contas, vai se traduzir, é um URL, tá? Vou te passar um link. Fez a chamada de API. A chamada de API basicamente eu vou lá e qual é o link que eu tenho que configurar aqui na minha aplicação que ele vai ficar chamando o tempo todo, vai ficar acessando, né? Para poder solicitar alguma coisa. O webhook também. Qual é o link, a URL, que eu vou fazer com que o meu sistema fique mandando dados para lá. É isso, tá? Com ou sem superpoderes. Quando eu falo sobre superpoderes, eu tô comentando. Depois eu vou falar sobre superpoderes. Eu vou recapitular. Tem alguns outros termozinhos-chave para a gente familiarizar. Token. Token é um termo, não aquele do Senhor dos Anéis, mas esse token aqui, ele é chave, tá? Basicamente significa uma chave. Então, quando eu falei agora há pouco sobre API e webhook, pode ser que você precise autenticar. Você não faz login no Facebook? Você não fez login no community? Então, muitas vezes você tem que fazer login para poder utilizar essa URL lá da API ou do webhook.
E essa autenticação comumente entra a implementação via token, que é uma chave, é um código, é um texto, tá? É um texto que deveria ser, né? Em questão de segurança, o token geralmente é um conjunto de caracteres que você não vai conseguir gravar, né? Um conjunto de letras e números lá que vai ser extenso o suficiente, embaralhado o suficiente para ser difícil de ser gravado, ser descoberto. Então, é isso, é um texto, basicamente. Ele vai ser muito seu amigo se você souber utilizar, e se você não souber, o token basicamente pode ser o grande vilão da sua integração. E aí tem como eu falo sobre superpoderes, agora sim, tocar sobre um tema que se fala bastante. Até para quem está vendo da área de design, tá inundado aí sobre posts sobre MCP do Figma. O que é MCP? Lembra que eu falei agora há pouco sobre sobre a API? Então, é tipo isso, tá? Só que você fala de linguagem em alto nível. Em vez de você simplesmente saber qual é o link, e você tem que saber ali como é que você chama a estrutura do JSON que você vai se comunicar, a chave e tudo mais, tem uma coisinha a mais que facilita o uso, né? A analogia direta que a gente faz API versus MCP, talvez seja uma evolução das coisas, né? A API você tem que ter a chave. Lembra que eu falei que a API é uma porta? Tem que saber a chave específica lá para poder encaixar. A chave do tipo assim, formato, tamanho, jeito de encaixe, conteúdo e propósito e tudo mais. Um monte de coisa assim. Tem que saber exatamente como chamar. Uma coisinha a mais ou a menos não vai abrir a porta. É isso. Faltou dado, não vai abrir. O MCP ele é um pouco menos complexo para poder você utilizar. Porque você faz a integração, tá? Tem que saber o URL, tem que saber o que ela faz. Né? O MCP ele tem um propósito, né? Naquela aplicação. Então, colocando o exemplo do Figma, por exemplo, se você vai usar o MCP do Figma, significa que o propósito dela é fazer comunicação com o seu desenho, tá? Com os variáveis que tu tem lá, com os estilos que você tem lá, com os protótipos que você tem lá. Você não vai fazer uma chamada dessa API lá do MCP do Figma para falar sobre clima-tempo. Eu entendi. Então ela tem um propósito. Ela está treinada para poder buscar as informações de acordo com que qual é a competência, né? Então, várias plataformas estão abrindo essa porta, essa possibilidade de você integrar de MCP, porque fica mais fácil. Se eu disser, eu quero enviar uma mensagem para fulano de tal com esse tipo de abordagem, tal. Fazer isso, fazendo a chamada do MCP do Slack, eu não preciso mandar os parâmetros tudo certinho no estrutura do JSON. Posso mandar essa linguagem de alto nível, se o MCP tiver dotado de entendimento de LLM. Então ele vai conseguir entender dentro desse meu texto e vai trazer ali, vai fazer a chamada específica do link da função específica que é enviar mensagem com aqueles parâmetros, com aquelas informações de texto, de destinatário, tudo que eu já disse que precisaria enviar. Torna mais fácil, tá? A busca. Quando eu estou fazendo, eu estou usando bastante no meu dia a dia as integrações com o cursor e com o Try. O Try eu uso bem mais do que o cursor, porque o Try é bem mais barato. Então, quando eu falo que eu não vou querer fazer algum tipo de atualização numa POC que eu estou fazendo ali, numa programação, numa página, que eu tenho desenhado no Figma, eu só escrevo no cursor, eu quero que você traga esse estilo específico do botão e tal, para poder implementar o componente de botão na minha tela em React. É isso que eu peço. Então ele vai lá, faz essa chamada lá para o MCP do Figma, ele retorna com os dados que a chamada específica vai estar configurada, tá? Eu abstraí muita coisa aqui, tá? Tentando explicar mesmo bem alto nível, ao mesmo tempo estou abstraindo bastante coisa, então quem é da área tech, mais especificamente ali, não fique bravo comigo,
Só tentando fazer alguma explicação bem alto nível para nivelar mesmo os assuntos. E aí, vamos para o negócio mais legalzinho, vamos para o teste, vamos testar o negócio? Eu trouxe aqui o bonitinho, o legal, o cheirosinho N2N, ou N-Chain, que eu trouxe algumas formas de utilizar ele, algumas possibilidades. Aqui eu estou com Isso aqui é um servidor meu que eu tenho, tá? Em casa, ele é open source, então você consegue instalar também no seu servidor local. Aqui eu tenho um servidorzinho caseiro mesmo, tá? Coloquei só para fazer meus testes. Eu tenho vários workflows aqui só de teste mesmo. Aqui, ele vai abrir um canvas, uma área zona, onde você adiciona coisas, tá? Então ele já vem com vários nós, que é o que ele chama, tá? São nós. Não é tipo eu, tu e ele e nós. É um nó, tipo um nozinho, tá? Um bloco. Você vai aqui escolher qual tipo que é e vai arrastar aqui para dentro. Então, se eu tenho, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa que tem um processamento com código, você pode fazer também. Lembra que ele é low code, né? Você pode fazer. Posso fazer uma requisição de API com HTTP, eu posso até mandar ele acessar um site, tá? Se eu quiser. Esse aqui é uma novidade que surgiu há pouco tempo, agora nessa nova versão da Datebo, que ele tem uma tabela interna agora, não precisa mais conectar com tabelas externas, você também pode usar internamente. Óbvio, tudo que você faz vai armazenar a coisa, né? Então, tem essa preocupação só. Mas ele tem vários outros nós pré-prontos aqui, ó, de webhook e tal. Ah, não, mas é esse tipo de coisa que eu nem entendo o que é. Tá, então vamos entender outras facilidades. Se eu quiser mandar um e-mail, o que tem aqui de e-mail? Ó, já tem integração direta com Mailgun, MailNet, Mailtrip, Mailchimp, Mailinator, Gmail, Outlook e por aí vai. Então, assim, você quer mandar uma mensagem, quer integrar com ferramenta de e-mail, tá pronto. Arrastou, soltou, colocou token. Lembra do token lá? Então, colocou token de autenticação, vai funcionar. E eu quero fazer outra coisa. O mais comum que vocês vão ver no YouTube falando sobre as integrações aí. Eu quero integrar com o WhatsApp. Aí, arrastou caixinha, está integrado com o WhatsApp. Eu quero banco de dados. Postgres tem aqui. Vou colocar só data. Data ele aparece um monte, né? Até com Datadog ele tem integração. Mongo, MySQL, Postgres, como vocês viram agora, Redis. Então ele vai se integrar com um monte de coisa que já está pré-pronta já, né? Eu quero fazer uma transformação, tem uns ifs. Eu quero fazer um if lá no meio do caminho. Você tem aqui um filtro, você tem o split, né? Que você pode dizer, isso aqui, dependendo da mensagem, vai para um canto ou vai para o outro. Eu posso fazer com que ele tenha laços repetitivos aqui, então eu tenho dependendo da linguagem que você conhecer, vai ter um repeat, vai ter um until, vai ter um for. Basicamente é isso. Você pode ter um laço de repetição aqui também. Tem várias outras coisas que ajudam. Né? Quero criar uma chave criptografada, ele já te ajuda com um nó específico. Quero converter um negócio ou encontrar marcações de HTML aqui dentro. Ele te ajuda a extrair isso aqui também. Eu quero converter no arquivo, eu quero extrair do arquivo. Tem muita coisa já pré-programado e até chamada de outros fluxos, que aí são uma integração já até um pouco antiga. Ele conseguir aqui o loop que eu falei, né? Tem um if, tem um loop, você conseguir fazer interações de loop. E você pode mandar ele dar uma pausa. Enfim, muita coisa mesmo no meio do caminho. Integrações para ver também, ó. Chat, Discord. Cara, e tudo isso é plug and play, tá? Sabendo qual é o token da coisa, você vai lá e integra. Eu vou fazer um exemplo simples, começando do básico, né? Começando do começo. Tem um nó aqui chamado HTTP request, que é esse aqui, que é chamar, visitar. É chamada de API, né? Lembra que falei da história do garçom? O garçom, você levanta a mão, você está chamando ele.
Teoricamente é para ele vir. Então, o recache, o free cache, que é HTTP recache, é como você vai chamar uma API. Se você não encontrar nenhuma outra aqui que satisfaça você, tipo, eu tenho uma aplicação lá em Mongo, ou aliás, em outra base que não é nada disso, né? Não é Mongo, não é Red, não é nada disso aqui, tem um outro tipo de rolê que eu já implementei uma API dentro de casa. Os caras lá implementaram, já é deles, uma implementação própria e não tem nenhum nó aqui. No community do N2N tem muita coisa acontecendo, tá? Então tem muitos nós da comunidade, você consegue chegar lá e ver se alguém já implementou aquilo lá, né? Já implementou algum nó nesse sentido. Por exemplo, aqui. Você pode requisitar um novo, você pode criar uma chamada HTTP. Coloquei qualquer nome só para ele não aparecer nada. Então ele sempre te dá uma possibilidade ali. Se você não encontrar na comunidade, ele te dá, por padrão, esse HTTP request que é chamada de API. Então você vai dar um link. Então quando você arrasta ele aqui para o meio, aqui eu vou mostrar a dinâmica de usar. Usar é assim, ó. Clicou, arrastou, configurou e vai. Tá? Ele vai abrir aqui as possibilidades de configuração e aí você colocar o conteúdo para funcionar. Né? Então, se você está requisitando uma página, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu posso mandar ele acessar o site do TDC. Só acessar. O que ele vai retornar? Deixa eu mandar rodar. Opa. Aqui tem uns nós aqui que estão rodando, tá? Deixa eu desativar aqui. Teoricamente é para funcionar. Então aqui, ó, eu mandei ele visitar o site. O que ele me traz? Cara, é o site. Só que HTML, né? É o que você não visualiza ali, né? Então ele vai tentar retornar o que o site está preparado para retornar. Nesse caso aqui, retornou um monte de bagulho aqui, né? E para você conseguir fazer a leitura disso aqui, ou você entende programação, ou você também pode utilizar um outro recurso que é esse aqui, ó. Extrair HTML e converter, extrair uma tabela, converter em tabela, gerar um template. Então, assim, você tem um módulo, um nó aqui, que já consegue tratar aquilo que algum retorno der. Tá? Isso aqui é uma das possibilidades. Tá? Para mostrar o quanto fácil é. Deixa eu excluir isso aqui. E aí aqui eu vou abrir esse aqui, que eu tenho um teste bem interessante. Isso aqui, acessar o site do API, Sample APIs. Isso aqui é um monte de exemplo, tá? De APIs de teste, mesmo para você brincar. Aqui, ó, do Futurama, API com os personagens, lista de espécies, planetas e tal. Tô vendo que é um negócio bem avulso. Avatar, beisebol. São várias fontes várias APIs prontas, são vários links que você pode simplesmente acessar e já fazer alguma conexão de teste ali para ver se às vezes está funcionando a sua implementação. A chamada é sempre isso, como eu falei, ó, isso aqui é um link, tá? E aí você chama ele e você, às vezes, tem que passar algum parâmetro, às vezes não. Esse caso aqui, vários deles não precisam de parâmetros, você não tem que mandar nenhuma informação, você só chama, alguns deles, tá? Só tem que se ligar que tem esses métodos aqui, aí entender que get é sempre pegar e post eu sempre estou mandando alguma coisa. Os outros, put, patch e delete vai ser um negócio mais intermediário de entender, tá? Mas fixa no get, no post, que é o que mais a gente vai precisar entender aqui. Get ele vai mandar pelo link, tá? Tipo, ó, que tá aqui, ó. Além daquele começo de tudo ali, eu estou passando mais coisa na URL. Tem mais barra alguma coisa. Às vezes você vai ver lá um interrogação, não sei o quê.
tudo isso é parâmetro que eu estou passando ali pela URL. Estamos usando o método get, passar aí tudo limpo. O post é quando você manda alguma coisa, mas você não está vendo ali, não aparece na URL, tá? Então é uma forma mais segura de você enviar coisas utilizando o post, né? Dando um método por baixo dos panos ali. Isso é uma outra simplificação que eu estou fazendo, tá? Para poder entender o funcionamento. Então eu posso simplesmente chamar essa daqui, e essa especificamente é de bebidas. E a gente vai entrar na história lá do nosso bartender já. Tem um aqui de. Deixa eu ver se eu. Tem um de vinhos também. Vou pensar aqui. Tem alguns que está dando erro. Faz um tempo já que eu acesso, nem tudo vai funcionar. Gente, como é que se diz? Gratuito, né? Então vai ter uma hora que não vai funcionar muito bem, tá? É, Acontece. depende dessas coisas. É, tá, é gratuito, os caras já deram a possibilidade de a gente testar algumas vezes, então funcionar agora seria um bônus. Mas de qualquer forma, eu tenho esse link aqui. Vamos ver se a chamada dele, pelo menos por aqui, ele vai retornar alguma coisa. A chamada direta para para cervejas do tipo ale, ele me retornou um monte, ó, 182 cervejas com preço aqui, também tem um negócio do teu alcoólico também, se não me engano, que traz no meio do caminho. Tem uma imagem também que ele traz, ó. Vou colar aqui. Então, assim, tudo isso, quando eu cheguei, uma garrafa comum, eu chamei, tá? Falei, cerveja ale. E aí essa IPA foi lá e me devolveu tudo isso aqui. Beleza? Chamada simples. Então, primeiro nó, demonstrado com sucesso. Aí eu tenho outras possibilidades. Então, eu vou começar a incrementar o problema. Onde eu tenho uma chamada, isso aqui é um nó comum, que eu falo que ele vai executar assim que eu clicar, né, no Execute Workflow, que eu posso dizer para o P8N que ele faça alguma coisa automático ou faça alguma coisa só quando eu mandar. Esse quando eu mandar, geralmente você usa esse aqui, tá? Quando eu clicar. Aqui, eu estou mandando um e-mail. E esse e-mail já tem um template já. Então, eu peguei ali um HTML, bem simplão, tá? Isso aqui é bem simplão. Esse HTML eu coloquei aqui e eu conectei com o meu Gmail. Um Gmail account. E aí, para conectar, como eu falei, né? E vai pedir um token. Vai pedir, isso aqui é o meu client ID, ninguém vai conseguir usar, porque vai precisar do token. Então, ele vai pedir alguns dados para você conseguir fazer essa integração. E esses dados lá no canal que você está tentando conectar, ele vai te fornecer a URL, um usuário, um token de senha, é isso que ele vai pedir. Então configurou, depois disso você não tem que pensar muito não. Aí tem bem alto nível o que você pode fazer. Eu quero enviar, né, qual é a operação? É enviar, é deletar, é pegar, é marcar como lido. Para quem? Para isso aqui? Nesse momento, inclusive, estou colocando literalmente, mas eu posso mandar ele buscar esse dado de algum lugar, fazer outra integração um pouco mais robusta, tá? Inclusive, como tem aqui, ó. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma busca, e aqui está desativado para ele não ficar executando, mas quando eu integro com planilhas do Google Sheet, por exemplo, eu posso mandar ele ficar esperando uma ação. E a ação, toda vez que eu atualizar, talvez ali um dado na planilha, isso foi uma das primeiras integrações que eu fiz para demonstrar para o pessoal do empresa como isso podia já ser benéfico no dia a dia, atualizou um campo da planilha, ele vai lá e faz toda a operação que precisar, que era, no caso, pegar um dado de um canto, verificar se já foi enviado ou não e-mail, fazer toda essa verificação. Então ele já pega a cada ciclo de tempo ali, se eu atualizar alguma coisa na tabela, nessa planilha específica, né, nessa aba específica da planilha, ele iria verificar, inclusive aqui, eu posso fazer um if no meio do caminho, se esse campo tem esse valor, aí eu vou lá e pego os dados e preencho o dado que ele obteve da planilha. Eu tenho aqui um HTML um pouco mais complexo, mas eu passo aqui um parâmetro para ele,
que é aquele dado que ele pegou da planilha. Então, ó, já estou aumentando aqui o nível de complexidade de uso do negócio. E basicamente esse HTML aqui, cara, o Dev vai te dar. O HTML ou o Dev vai te dar, ou você pede para o GPT gerar também. É mais simples ainda de gerar isso. E ele vai te mandar o HTML. E depois nesse fluxo aqui, inclusive, ele retorna para aquela planilha atualizando um campo específico lá, dizendo, ó, foi enviado. Aí vai pegar o e-mail lá e vai atualizar na própria planilha. Arrastando caixinha, tá? Tudo isso que você viu de código aqui é o mínimo do mínimo que você vai precisar mexer. Isso aqui é o template, né? Não tem muito o que fazer. Se você quiser enviar um e-mail bem formatado. E essas integrações com a planilha, esses códigos aqui, eles vêm quando você arrasta já o campo, tá? Vou fazer para demonstrar aqui, ó. Se eu pegar esse aqui, cadê? Ah, não, porque ele não tá rodando. Mas vai aparecer ali o retorno quando você rodar alguma coisa, vai aparecer todos esses negocinhos aqui do lado, você só clica e arrasta, e ele já vai gerar o código para você, ó. Não precisa fazer nada. Precisa saber de onde é que vem esse código. Ele vai gerar para você e vai preencher. Então, quando você roda um bloco, ele gera uma saída, que geralmente vai ser mostrada como um JSON. Por isso que é interessante você ter visualmente entendido ali como é que é a estrutura de JSON. Esse JSON ele vai deixar você clicar em cima das coisas e arrastar para o próximo nó. Então, se aqui já tivesse rodado, ele mostra toda uma estrutura aqui de JSON. Se eu clicasse em cima de uma chave daquela lá, eu podia arrastar e já trazer para cá para dizer toda vez que tiver um retorno, pegue aquela mesma chave e traga o valor para cá. Ele já roda isso para você. Aí eu vou piorando a situação, vou fazer integração com canais. Como eu falei que ele tem várias possibilidades já de integração pronta, eu já digo que ele pode te conectar diretamente com o Telegram. Então eu pego um token lá, eu crio um bot lá no Telegram, né, que ainda não teve essa curiosidade, não fez isso ainda. Se você abrir o Telegram aqui e mandar o botfather, que é assim que você cria um bot no Telegram, o botfather aqui, eu quero que ele crie esses tokens já expiraram, já inclusive. Mas eu crio um new bot e aí ele vai te dar os passos para você criar um bot, depois deixa disponível. E aí você basicamente pega aqueles tokens, o token que ele vai gerar. Como eu falei, esses aqui estão todos expirados já, então por isso que eu estou mostrando. Cadê o meu bot, caçamba? Não é esse. Perdi o meu bot aqui mesmo. Ah, tá lá em cima, tá em cima, que eu tinha conversado com ele aqui. E aí, depois que você pegou aqueles tokens, você faz a integração aqui com o N8N, que é como eu falei, ele vai pedir aqui, ó, uma credencial. Minha credencial, eu justamente peguei aquele tokenzão lá que ele criou, um outro aqui já, além daqueles que eu te mostrei agora. E ele vai esperar que eu tenha uma mensagem para poder enviar, ou deletar, ou fazer qualquer outra coisa, porque os métodos, as coisas que tu pode fazer, já vem dentro do bloco, desse nó que eu coloquei aqui para dentro. Então tu não tem que preocupar com praticamente nada, só com a seleção ou com a configuração mesmo da coisa. Vê que até agora, mexendo com coisa totalmente low mesmo, né? Bem pouca coisa que eu preciso me preocupar. Esse aqui é uma integração, aí falando sobre API o tempo todo, mas esse aqui é de um webhook, de integração com o WhatsApp. Então eu fiz uma integração aqui mais simplista, onde eu criei criei um link que vai ficar esperando que alguém mande mensagem para cá. Se eu pegar esse link daqui e tentar acessar, ele vai esperar que eu mande algo. Né? Que ele mandou um erro que ele não está ativo, inclusive. Mas ele espera que eu mande algo para cá, um parâmetro, qualquer coisa. E assim que eu mandar, ele printa aqui do lado tudo. Deixa eu até colocar isso aqui, ó. Vou esse aqui para teste, pra vocês terem ideia. O que ele retorna. Oi? Não. Ah, não, porque eu... não é assim que passa parâmetro também. Tá. Foi? Não foi. Eu tô esperando um... Ah, não, porque ele tá... é método post que tá esperando. Tá, eu lembrei aqui. Post é para enviar, então eu tô esperando um... Deixa eu esperando um get aqui.
que é a passagem mais simplista, né? Tá vendo? Aí ele retorna tudo isso aqui, ó. Cada tal de coisa aqui. Mas depois que você entende o que é JSON, você consegue ler, né? Como é que ele te manda isso aqui. Inclusive, as coisas que você vai tratar geralmente vão estar dentro de algumas coisas assim, ó. Lá no meio de tudo, com a body, com a query, com algum nome desse sentido aqui. Então, com isso retornado, você começa a fazer seu tratamento. Aí o que foi passado anteriormente? O evento que foi passado, que geralmente isso vem aqui no body. E alguma outra coisa, eu filtro e mando para outro tipo de fluxo, vou convertendo os dados aqui, inclusive, posso fazer um tratamento de dados para depois enviar para o canal que eu quiser. Então, isso é o uso de webhook bem isso, como eu falei, é um sinal de fumaça, você fica esperando. Vê que eu liguei ele lá, ele só rodou alguma coisa quando eu chamei não, como eu enviei alguma coisa. Como eu não enviei nada, pode ver que ele não printou nada lá na hora de saída. Printou aquele monte de dados só para informar quem foi que enviou, né? Que se você for lá. Cara, agora apagou. Mas quando eu abrir, ele vai dizer qual foi a origem que enviou os dados, quais foram as informações que mandou, que não mandou, como é que foi chamado, qual é a URL e tudo mais. Aí o negócio começa a ficar complicado, e ao mesmo tempo não, quando a gente trata com AI Agents, a nova modinha do pedaço. Porque o N2N traz a facilidade da gente conseguir criar um agente, um chatbot, se você preferir chamar assim também, um bot de uma forma mais fácil. Primeiro que a gente tinha que criar vários fluxos, e é possível também você criar um bot procedural aqui dentro, colocando bloco após bloco de mensagem, o que ele tem que retornar, colocando aqueles blocos de if, colocando os filtros e criando um bot bem grande ali, procedural. Mas você pode também utilizar esse bloco aqui, AI Agent, que você arrasta e ele pede as informações de qual vai ser a entrada de dados. E o que eu tenho que fazer? Esse System Message aqui, entenda como como é que o que eu mando ele fazer? É um descritivo. Isso aqui está bem simplista, tá? Muito, muito simplista mesmo. Aqui não tem guardrail, nesse aqui que eu estou mostrando é altamente bem simples mesmo. Ele vai cometer vários erros porque ele não está tão bem configurado. Mas dá para ter uma ideia de como você pode configurar o que ele tem que fazer. Nesse caso aqui, eu dei um descritivo bem simples do que ele vai fazer. Ele é um bartender. O bartender vai dar algumas informações ali sobre bebida no nosso bar. Ele vai conversar sobre algumas amenidades. Se você quiser falar com ele, vai te falar algumas amenidades. Algumas besteiras ali, vai sair umas piadas ruins também. Porque eu deixei a cargo, inclusive, da IA, tá? Eu estou aqui integrando com o modelo de dados do Gemini, e eu não especifiquei muita coisa, não é nada customizado. Coloquei um genérico aqui só para testar. Você pode colocar um customizado seu, você pode colocar mais barreiras aqui, mais descritivos, mais especificamente para dizer o que ele pode, o que ele não pode, qual formato que ele tem que responder e tudo mais. Aí o formato aí cresce um pouquinho mais da problemática. Mas ele não tem conhecimento sobre o cardápio. Então, só para fazer um teste aqui de o que ele não vai responder, eu ainda disse isso. Então, a única coisa que eu dei de bloqueio aqui para ele. E aí ele vai chamar, quando eu vou perguntar alguma coisa para ele vai chamar umas coisinhas chamadas tools, que é esse outro quadrantezinho aqui embaixo, que é as ferramentas de auxílio, né? Porque o agente por si só ele não tem o conhecimento sobre bebidas. E se eu não plugar nada disso aqui, ele vai tentar delirar, falar o que ele achar que o modelo está pronto para isso, né? O modelo da Gemini deve ter lá algum conhecimento, ou pelo menos vai criar um gerador de lero-lero sobre bebida quando você perguntar alguma coisa. Mas eu delimitei, falei, cara, você só procura nesses lugares aqui. Esses lugares são esses aqui. Então, é uma chamada HTTP, como eu mostrei lá no comecinho, daquela mesma URL, mesma URL, mesmo jeitinho. Eu nem tratei muito esse nó, só pluguei mesmo, porque eu falei que ele tem que buscar naquela URL. Se eu estou falando sobre bebidas de cerveja do tipo ale. Se eu quiser alguma coisa do tipo stout, ou ele quiser me sugerir algo do tipo stout, ele vai para esse outro nó,
que é onde está o URL da API lá sobre Stout. E no Red.ale, esse link do Red.ale estava dando muito erro. Eu continuei deixando ele aqui de propósito, porque eu queria tratar justamente esse outro comando aqui, ó, que é, se ele tiver algum erro da chamada, 401, 500, qualquer outro tipo de coisa, ele dá uma embromada ali e fala sobre outra cerveja, ao gosto dele, tá? Isso aí eu não comandei, ele vai escolher o que ele quiser. A resposta tem que ser resumida, para ele não ficar delongando muito, ou seja, ele é um bot ao contrário de mim, porque eu sou muito prolixo, vocês já viram. Então ele faz o contrário, ele tenta ser mais sucinto. Esse aqui é o comando que eu dei para ele, tá? Do mesmo jeito que está aqui, então eu vou ligar aqui o meu, deixar ativo. Quando você deixa ativo, significa que isso aqui é um webhook, tá? Basicamente um webhook implementado para se conectar com a API para ficar esperando requisições do Telegram. Tá com um token aqui, então como eu falei, o webhook pode ser que você tem que ter um token, no caso do Telegram sim, então você vai configurar aqui e vai ficar esperando alguma mensagem ser enviada pelo Telegram. Quando eu dou ativo, ele fica público para o mundo. Se eu dou inativo, ele basicamente não vai funcionar, não vai fazer nada. Só vai funcionar aqui dentro só. Então se eu digo que ele está ativo, ele vai se conectar com o mundo lá fora e aí começam os desafios e os problemas. Mas, para ver ele funcionar, aqui no Unit você visualiza as coisas que ele fez nessa aba aqui de cima chamada Executions, que ele vai mostrar o que ele passeou por aqui para te mostrar esse resultado, essa execução. Então, cada execução, para cada vez que você chama, executa, ele processa, ele vai gerar mais uma linha de histórico aqui, inclusive com os erros. Quando der um erro, você sabe onde é que deu erro, para poder fazer aquele debugzinho legal ali. Como eu estou usando a versão Community, a versão free, tem algumas coisas que ele não vai mostrar. Tipo, tem um limite de histórico, por mais que esteja aqui armazenado, mas visualmente aqui não tem um histórico muito grande. Ele está conectado, quando eu instalei, quando eu fiz a configuração num Docker local, eu conectei ele com Postgres. Então eu tenho todos os históricos de tudo que aconteceu, mas ele não visualiza aqui. Eu teria que conectar com outra ferramenta, como um Metabase, por exemplo, para poder tratar esses dados que já estão armazenados no Postgres, para daí sim eu tirar algumas métricas. Mas só um disclaimer aqui de como você consegue ver o histórico. E aí eu vou falar aqui com o meu bot, tá? Fala bem na linguagem natural, é alto nível, porque o meu bot está plugado ali. Ele já vê que não tem o formato específico de como ele responder, certo? É um agente está usando ali ele mesmo para poder me responder. Ele já me respondeu. Como é que eu posso servir hoje? Então, pode ver que eu tenho um histórico de conversa com ele e não está fixo, tá? Está gerando ali aleatoriamente como ele vai responder para mim. Será que foi daqui que ele respondeu? Então vamos ver aqui, ó. A última execução foi de agora. 15:08. E aí como é que eu sei por onde foi que ele percorreu? Fica verdinho onde ele foi, ó. E aí o que aconteceu? Quando eu dei um oi para ele não mexeu em nada aqui, ó. Ele entrou minha mensagem, recebeu minha mensagem, tá aqui, ó, e aí, e ele gerou uma resposta aleatória do gerador de Lero Lero, como todo GPT é. Isso aqui é uma que eu não expliquei, mas é uma memória, porque você pode dizer que eu quero que ele armazene um contexto, para que eu não tenha que ficar repetindo para ele todo o tempo o que eu quero. Se eu falar e aí várias vezes, sem ter essa memória aqui, ele vai falar um e aí, tudo bem, de forma diferente várias vezes. Mas como eu tenho uma memória aqui, e disser e aí de novo, ele vai tentar resgatar lá e vai tentar me responder de outra forma, porque eu tenho memória. O meu bot ele tem memória. Vê que rodou de novo aqui, ó. Ele já fala, ó, e aí de novo. Porque ele resgatou que eu já falei com ele. E aí outra coisa, e eu vou fazer perguntas para ele, como eu falei dos... Por enquanto ele não buscou em nenhum dos outros nós aqui, né? Ele só fez a visitação padrão aqui do entrou mensagem, LLM,
o PLN, né, na verdade, que ele vai processar a linguagem aqui, ver o que eu tinha que responder e só encaminhou de volta para o mesmo canal ali, que é o Telegram. Mas eu vou perguntar alguma coisa, falar alguma coisa tipo, ó, hoje está frio. O que você me indica? Fio, ainda coloquei fio, né? Frio, né? O que ele vai responder aqui, ó? Aí, ó, para aquecer temos várias stouts. Stout, né, que para quem conhece é uma cerveja um pouco mais encorpada, mas realmente aquece mesmo, tipo pinga, assim, mais forte, né? Ah, tem a Fond Bragg, blá, 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 e trouxe aqui algumas opções com preço já e tal, porque a LLM imaginou que fez lá dos cálculos dela que frio vai casar bem com a cerveja forte feito é um stout. E vamos ver como é que ele chegou nessa conclusão ali. Como é que ele chegou nesse rolê? Olha aqui, ó. Ele processou do mesmo jeito que estava antes, mas antes dele me mandar, ele veio para esse nó aqui, ó. Ele chamou exatamente o nó que tem a stout, porque ele pensou, eu tenho que chamar algo que é a bebida mais forte. Onde é que tem bebida forte? Ah, stout é forte. Então, vou chamar aqui uma da API das stouts. E ele retornou algumas coisas, não retornou, aliás, ele retornou tudo que ele conseguiu encontrar, e o retorno da minha LLM, quando ele voltou, ele separou algumas, e aí, como eu falei, não coloquei muitos limitadores, então ele basicamente escolheu o que ele queria mostrar, e mostrou aqui. Aí, aquele teste deu errado, né? Eu gosto de Red. Tem alguma? A API de Red Ale está fora do ar há muito tempo, não funciona. Aí ele falou, ó, não consegui encontrar Red Ale, mas está uma Stout, escura, ou uma Ale. Só que aí, lembra que ele não tem informação sobre cardápio. Eu coloquei esse disclaimer lá. Eu vou dizer para ele o que... Fritas? Ele não tem conhecimento sobre o cardápio. Eu adoraria dar uma dica de harmonização, mas meu cardápio de comida ainda está bem em construção, né? Ou seja, ele não deveria responder sobre cardápio. E foi o que ele fez. Ele não respondeu sobre o cardápio. Cara, você quer cerveja? Eu vou te dar cerveja. Agora, fica perguntando sobre comida, não. E aqui, e foi chamando ali os nós, de acordo com o que precisava. Nesse último agora, por exemplo, ele não precisou visitar nenhuma, porque eu não perguntei algo específico de alguma. Mas falar que dá uma ale. Pergunta exatamente aleatório. Se vocês quiserem testar esse bot aqui, fiquem à vontade também, tá? Por enquanto. Depois da qual eu vou desligar aqui o treino, ele fica sem conexão. Mas o link é esse, tá? Jab Silva underline bot. Se procurar aí no Telegram, você vai conseguir conversar com ele. Aí já da Ale, ele já deu umas amostras aqui, que eu poderia ter. Ele coloca uns ícones aqui, os emojis, isso aí é rolê dele, porque eu falei que ele podia. Tá, já mostrei demais essa partezinha aqui. Agora tem esse negócio aqui que é um pouco mais complexo, ao mesmo tempo facilitado por conta do N2N. Porque eu fiz um agente de agente. Então, tipo um agente duplo, mas não é bem por aí. Eu faço com que esse agente inicial seja um orquestrador, tá? Mais uma vez, tá super simplista, não tem muitos tratamentos aqui, então... Mas o que eu fiz de diferente é que eu pedi o seguinte, é que quando ele for falar sobre Red Ale, ele vá no agent aqui de baixo, que é um outro agente especializado, que eu posso dizer quais são as tools que ele vai chamar, quais são os limitadores dele, e por aí vai. Então aqui ele tem outro comando, é outro treinamento. Então quando você tiver agentes especializados, você pode treinar ele especificamente aqui num nó de uma tool de agent, que ele tem essa ferramenta aqui
Pra vocês verem como é o negócio. Aqui, ó, que tem MCP também, é esse aqui, ó. EA Agent Tool. É basicamente uma tool, mais uma API, mais um bloco aqui que eu posso me conectar. E aí eu posso repetir tudo aquilo, colocar outra memória, outro modelo, outro rolê. Ele vai funcionar separadamente somente quando ele for chamado. E aí eu vou fazer o teste aqui agora com esse, esse novo aqui, perguntando para ele. Já é outro, né? Então ele não vai ter nada a ver com aquele que eu estava no Telegram. Aí, ó. Aí fez ali a captura apenas pelo NLP. Dá para me responder. Como eu já tinha conversado com ele antes, ele recuperou ali da memória, né? Por isso que a gente usa ali a memória. O que eu quero, né? Eu já te falo sobre Stouts ali e tal. Aí, nesse caso, eu quero que ele me indique um Stouts. Beleza, só para mostrar que ele está indo no campo certo. Foi lá, no Stouts, opa, me deu algumas aqui. Mas eu digo assim, mas eu prefiro o Red Ale. Me diz aí, me diz qual tem. Ele já chamou o agente específico de Red Ale agora. Né? Então esse agente tem uma outra forma que eu pedi para ele tratar. Como eu não dei muita especificação de tratamento de como ele deveria escrever, né, então ele pode escrever diferente do que a gente de cima. Né? Aquele agente anterior ele tinha uns limitadores para não falar termos muito técnicos. Aí ele falou: minha ferramenta de busca da Red Ale está com um probleminha técnico. Ela me deu uma resposta esquisita, dizendo, nota CEP, eu acho que ela tá de greve e não quer dar nenhuma Red Ale agora. Porque eu pedi para ele ser engraçadinho, pedi para ele contar uma piada besta, se ele vê que ele não está funcionando. Mas ele já retorna dizendo que ele tem outras indicações. Então tá vendo que ele vai para um jeito específico. Então, se eu quiser entrar nesse cenário de orquestradores, o começo é bem por aqui, tá? Agente inicial, qual é o nó que ele precisa chamar, dependendo do que você pediu para ele lidar com aquele problema. E aí você consegue especializar agentes ali para que ele trate especificamente os problemas, soluções ou reencaminhamento do que você treinou, né? Você quer modelar, quer treinar, quer colocar os guardrails desse aqui, então você consegue fazer isso modularmente. E se você quiser ter uma arquitetura meio que híbrida entre usar um LLM desse, usar um modelo, agente de IA e o fluxo procedural, você pode deixar explícito que quando não for nenhuma dessas opções, ele poderia ir para outro fluxo, que aí eu vou colocar nessa saída aqui, como lá no outro a saída foi diretamente o Telegram, né? A resposta, eu posso dizer que a resposta dele seja o começo de outro fluxo. Aí eu plugo o fluxo aqui, posso criar do tamanho que eu quiser, ou simplesmente fazer uma chamada de API para um bot que já exista, que já tenha trabalhado. Tipo, tem vários outros comerciais aí que já funcionam. Você basicamente pluga e manda a mensagem para lá, porque esse bot já vai estar especializado, ou já vai ter o fluxo procedural, e você só precisa trabalhar aqui o que for o orquestrador. Aqui eu estou colocando como início e fim de tudo, mas ele pode ser o meio, tá? Você pode estar tratando um bot procedural em outra ferramenta, qualquer outra ferramenta que você está imaginando aí que já tenha de bot no mercado, e a resposta dele, caso não seja satisfatória ou que você queira tratar, você pode mandar para cá via webhook, né? Você abre um webhook aqui no comecinho, isso aqui basicamente, ali como eu falei ali desse do Telegram, é basicamente um webhook que tem, né, com os parâmetros do Telegram. Você pode colocar um webhook aqui no começo, e o seu bot lá na outra ferramenta, quando ele precisaria chamar o agente, ele manda a mensagem para cá. E aí a saída dele vai ser justamente o retorno para aquela ferramenta lá que você já tem hoje implementado. Você pode fazer essa arquitetura híbrida aí. Né? Então, essas possibilidades. Beleza, pessoal. Era só tudo isso que eu queria mostrar sobre mexendo no end-to-end do mais básico ao mais complexo.
Só? É só tudo isso. Perguntas, pessoal. Fiquem à vontade. Pode mandar no chat, pode abrir microfone, fica à vontade. Pode elogiar também, eu aceito elogios, é bom. Uma pergunta rápida aqui, estão me ouvindo bem? Então, assim, Top a apresentação, parabéns, tá? Pela condução, a didática aí. Uma dúvida nem é só muito sobre a ferramenta, mas acaba sendo sobre o uso dela. Comparação ali, soluções do Power Automate. O O seu N2N, áudio sumiu um pouco na hora que começou a pergunta. deu uns 5 segundinhos ali de uma travada aí. Vê se estabilizou. Tá me ouvindo? Vai falando aí, tá Ok, escutando? vou perguntar rápido. Me avise se falhar de novo. O N8N como uma solução de low code, né? Ela seria indicada ou seria possível a gente ofertar ela ali para um usuário final não técnico, né? Eu vi que, ratificando meu entendimento, sempre vai ter que ter, por ser low code, alguma configuração, algum token, algo programático, não vai fugir disso. Você vê com bons olhos a oferta de uma solução dessa, mais ou menos comparando ali com o Power Automate, que a gente consegue, é mais friendly para o usuário final. Você consegue ver o N8N se encaixando nesse uso direto para o usuário final, um usuário não técnico? Essa é a pergunta. Obrigado e parabéns novamente. Valeu. Cara, para usuário não técnico, eu não recomendaria nenhuma dessas, nem o Node-RED, nem o Power Automate, nem o N2N, porque realmente vai sempre precisar passar por alguma configuração ali. Depende muito do que você está ofertando também, tá? Eu coloquei o depende no meio e não no começo, porque eu não gosto de começar com depende, né? Mas no meio do caminho sempre vai ter um depende. Se você estiver ofertando para esse cliente final algo que seja tão simples quanto, sei lá, tratar um dado que já vem de algum outro lugar, que tu já está mandando para cá, ou tem um fluxo pré-pronto, que ele daí para frente conseguiria mexer, talvez sim. Mas sempre vai requerer um onboarding. Você está falando sobre público não técnico, pegando o foco, a raiz, o foco mesmo do que tu perguntou. Público não técnico vai ter um atrito, porque você vai ter que explicar para ele o que é um token, vai ter que explicar para ele de onde é que está vindo o dado, por que não está funcionando, porque a API está fora do ar, como é que eu conecto no Google Planilhas. Aí vai ter que ter uma conta no Google Console, trazer de lá o dado do usuário, vai ter que trazer o token de lá. Então, requer um onboarding, pelo menos, uma implantação para que a coisa flua minimamente bem. Sem isso, dificilmente. Então, assim, é uma ferramenta para pessoas técnicas resolverem coisas para pessoas não técnicas. Eu colocaria nesse meio intermediário. Mas essa é a minha visão. Pô, obrigado, viu? Nelson colocou aqui no chat quais são as principais preocupações com a adoção de N8N em ambientes financeiros irregulados. Cara, a preocupação é a mesma preocupação que você vai ter com qualquer outro produto criado dentro desse mesmo escopo, tá? Mesma coisa, porque ele é instalado dentro do seu ambiente, é você que controla tudo. Ele não está mandando dado para lugar nenhum. Ele não está se conectando com bases externas. Ele, enquanto open source, enquanto free software, né, primariamente, você baixa ele, instala dentro do seu ambiente, você pode isolar totalmente se você tiver algum tipo de preocupação. Será que ele está mandando dado para algum lugar, está salvando sei lá o quê? Não, você pode isolar todo o funcionamento dele dentro do seu Docker, dentro da sua VPN, dentro do seu ambiente mesmo, para ter mais segurança de que ele não está se comunicando com mais nada. Aí tá, teu complemento. Quando usa LLM. Quando usa LLM externa, aí é o assunto que abre, outra categoria de discussão, que é a LLM que você está utilizando, quais são as garantias de funcionamento que ela está te dando.
esse o ponto de discussão, tá? Porque o N8N em si não tem influência nenhuma sobre esse ambiente aí. Se você vai se conectar com o LLM e o que você está mandando para o LLM processar para poder te devolver, aí é que mora o perigo, aí é que mora o problema. Você está mandando para uma genérica aberta, que você não tem garantia de que ela está fazendo com aquele dado, você não deveria estar nem conectando. Mas se você está com um LLM de algum nível de contrato que te garanta o sigilo, o tratamento e tudo mais, é isso. É o mesmo. Eu volto porque eu comecei a responder. É o mesmo problema que você vai ter de garantia de segurança e tratamento de dados que todas as outras aplicações que você já desenvolve hoje, já precisou desenvolver ou já tem funcionando, tem que ter. Tá? Basicamente é isso. Valeu. Que eu já me perguntaram algo semelhante a isso também em um ambiente que eu estava trabalhando, que o pessoal ficou meio temeroso, né? Porque é um software livre, open source, não tinha essa cultura, né, no ambiente lá. Então eu falei, pô, vou colocar um negócio que eu não sei quem foi que desenvolveu, não sei o que está mandando, como é que está funcionando e tal. Aí tive que desmistificar primeiro o free software, desmistificar o open source, falar como é que uma comunidade funciona, que inclusive tem muito mais teste, garantia de funcionamento, de quebra e de vazamento de dados do que o software que a gente desenvolve do zero dentro de casa, né? Que a gente tem que trabalhar com tudo isso só, interno. Aí você pega um software desse da comunidade que tem dezenas, centenas, milhares de pessoas se preocupando com segurança, com integração, com qualidade, com integridade e tudo mais. Então, assim, é bem mais robusto e mais seguro do que muito software que a gente faz dentro de casa, que acaba deixando umas brechas de segurança que a gente só vai descobrir depois, quando leva um ataque. Assim. É mais difícil ter um software open source atacado do que o que a gente mesmo faz. Aí com isso o pessoal vê que, tá, beleza. Como já tinha histórico de ter tido ataque, de ter tido outros problemas de software com erro, fala, não, se o pessoal tem um monte de gente programando isso, então tem uma qualidade melhor do que a gente tem feito até hoje aqui. Aí foram lá e adotaram uma ferramenta. Pode mandar mais, pessoal. Vou parar aqui de compartilhar, só para... Aqui, ó. Qual foi, Liliane, que você usou para esse exemplo? Poderia falar um pouco facilidade de integração, o custo de tokens? Então, o custo de tokens ainda continua sendo um calo quando a gente vai fazer essas implantações, né? As discussões iniciais se tornam muito legais, muito bacanas. Não, vamos colocar IA no negócio aqui, coloca na OpenAI, pluga no DeepSeek, pluga no Gemini. Aqui eu pluguei no Gemini, tá? Com o modelo 2.5 Fresh ali. E ele funcionou para o meu caso. O custo dele vai estar lá na tabela, agora eu não lembro lá, mas tem uma tabelinha de custo de tokens. A forma como eu implemento que ele deveria me responder e como eu lido com o treinamento inicial vai impactar um pouco ali no consumo de tokens, porém, a médio e longo prazo, né, no momento seguinte, né, que já tá treinado, o custo é basicamente do que você consegue limitar o seu próprio bot ali de responder e de processar, tá? Ou seja, é uma grande sopa de dependes quando a gente fala sobre custo dos tokens desses modelos. Em todo lugar que eu já passei e vi implementação, mais recente também, já tive uma discussão dessa num projeto bem recente, tipo, poucas semanas atrás. E tinha também aí agora, quanto é que vai custar? Cara, tem que fazer uma conta mirabolante e jogar para o alto e falar assim, cara, temos orçamento para usar IA ou não temos? Porque quando você vai abrir para o grande público, aqui eu estou fazendo um teste simplista e controlado. Assim, se vocês quiserem utilizar, como eu falei, aquele bot lá, se vocês mandarem, ele vai estar. A gente vai conseguir visualizar aqui agora, ele respondendo, tá?
tá? É um ambiente controlado, daqui a pouco eu vou lá, dou desativar, e está respondendo pouca coisa. E é 1, 2, 3, né, 5 pessoas que podem estar perguntando, mas no ambiente normal, um dos casos que estava discutindo no True Valendo ali, era tipo 70 mil clientes. Aí de 70 mil clientes, se 1% disso mandar mensagem todo dia, 5 vezes por dia, quanto isso vai custar no final das contas? Bem caro, já te digo, se for usar principalmente o OpenAI, né, que o OpenAI tem é um dos mais caros que tem de custo ali por token, mas também o que você tem que pensar, além dessa questão do custo de token, é como você otimiza isso. E aí uma das coisas que esse formato que eu mostrei agora há pouco de arquitetura de orquestrador e agentes, é onde você consegue ter, digamos assim, uma otimização desses custos. A primeiro momento, você precisa usar IA para usar o LLM, usar o NLP lá tudo para todas as requisições? Às vezes não. Às vezes você já sabe quais são os problemas comuns. Você pode fornecer uma lista comum, como já os bots já são implementados desde quando a gente começou a interagir com eles, procedural. E alguns daqueles itens procedurais pode ser que chame um agente especializado. O BATA aqui na implementação de um agente. Mas os outros vão estar no fluxo procedural de eu quero segunda via de boleto. Cara, segunda via de boleto tem um item lá no menu do WhatsApp lá, você vai implementar dizendo segunda via de boleto, ele vai clicar em cima, vai bater na sua API e vai trazer o boleto para o cliente. Zero uso de LLM. Qualquer outra coisa, quero cancelar. Geralmente isso aí vai para um transbordo. Então, se você trabalhar esse início, né, ou o bolo no meio do caminho, depende de como você implementar isso, você começa aí nessa estratégia de minimizar o custo. Mas sempre vai ser uma questão grande, porque você tem que fazer uma conta que não é de padaria, de quanto é que ele está cobrando por milhares de custos de tokens, né, porque a cobrança é essa, da tabela vai estar assim, milhões de requisições de tokens, sei lá o quê. O token ele é em inglês, tá? Então, o que eu mando aqui em português, ele vai fazer toda a tradução para ver se como é que aquilo é do tamanho de um textão em inglês. Vai converter e vai trazer aquele retorno. O que eu indico, como eu estou fazendo aqui, inclusive, eu peguei um LLM que eu tenho o plano gratuito, não um plano gratuito free toda, porque eu estou usando a conexão com o meu Gemini acadêmico. Então eu tenho aqueles 15 meses lá que o Google estava dando para a galera. Então eu fiz essa aquisição aí. Viu? Então eu consigo, nesse momento, testar exaustivamente para ter esse primeiro impacto. Então o que eu indicaria é, os outros que tem o OpenAI tem o free tire dele, o DeepSeek também tem, eu acho que o Qwen também tem. O Qwen eu nunca utilizei implementação assim, então não sei como é que funciona a integração com ele, mas o Gemini também tem o seu free tire. Faz uns testes para ver o quanto ele está consumindo lá, que ele vai ter um gráfico lá na parte do seu dash, tá? Na integração. Aí você começa a pensar, tá, se eu mandar um textão, faz os testes de extremo, né? QA, né? Vista um chapéu de QA. Faz um teste extremo, mandando um testaralho ali com sequencial, com muita coisa que não é o comum do seu dia a dia. E veja o quanto custou, o quanto de recurso foi trafegado no painel lá da tua LLM que você fez o teste. Daí você consegue pensar assim, tá, se isso aqui é o extremo e se reverberar para 10 mil clientes, 5 mil clientes por dia, eu vou ter esse custo. Então, ô gestor, a gente tem esse dinheiro? Tu não tem esse dinheiro, então não bota a IA não, que não vai rolar. Esse é o discurso que eu levaria, que eu já levei até hoje. Se não tá com dinheiro para investir mesmo, tipo, se não é para enxugar os esforços internos e usar a IA como realmente um grande benefício mesmo, assim, vai ser valoroso pra caramba na empresa, bota dinheiro nisso, não faça por ensaio que vai só perder dinheiro também, tá? Vai ser
dificultoso para implementar e vai ter muita perda de dinheiro. O caso que eu peço para vocês darem uma olhadinha, que eu achei fantástico, virei fanzaço da Pet Love, depois que fui fazer um benchmark com a galera lá. O que eles fizeram no bot deles, eu não tinha visto até hoje comercialmente funcionando, tá? Eu resolvo tudo do plano de saúde do meu gato. Tudo. Tipo, quero transferir o negócio, a titularidade para minha esposa, já fiz isso. Ver os últimos pagamentos que foram feitos, porque tirar dúvidas sobre plano. Num nível mais profundo, tudo que você vai falar lá é um IA que vai te responder. Eles fizeram uma implementação muito boa, tá? Então, detonem lá o chat da Pet Love Saúde para vocês terem uma ideia do que é uma coisa bem implementada. Sou fã deles, nunca trabalhei lá, gostaria de trabalhar, se alguém estiver escutando aí, me chama para trabalhar lá, mas assim, nunca tinha visto uma implementação tão boa, recente, ponta a ponta, e não tem transbordo humano, tá? Parece que tem, mas não tem transbordo humano lá. Maravilha, cara, muito bom. N8N é um negócio muito legal, cara, e deixa prático, aí dá vontade de ficar fazendo em tudo, né? Fiz umas brincadeiras com o Telegram também, deixei ele respondendo coisas pra mim, é bem legal. Cara, brigadão de novo, foi muito bom. Obrigado a todo mundo que participou. Lembrando que vocês podem aproveitar a comunidade bastante a semana toda, tá? Estamos por aí. E uma boa semana para vocês. Até mais. Valeu, obrigadão, até mais. Falou, boa semana aí, pessoal. Boa semana.